Olá, meu nome é Eliana. Vim falar sobre esse maravilhoso livro, Histórias Cabalísticas, Milagres e Provações, do Moré André Klein Rosa. É um livro maravilhoso, um livro que faz você participar de cada milagre, de cada provação, de cada experiência aqui contida. E é um livro que instiga você a estudar a Cabala, estudar a Torá à luz do Zohar, para ter experiências excelentes, maravilhosas, divinas, como todos os participantes aqui. São histórias verídicas, não é conto da carochinha não, viu? Experiências que fazem você sonhar, fazem você querer passar por essas experiências maravilhosas também, porque o resultado disso é um amadurecimento espiritual. Me pergunte como adquirir, tá bom? Um abraço. Muito bem. Que devem ser cumpridas para a refeição de Shabat. A criança fala sobre a inclinação do bem e do mal. Ouvimos do pastor fiel a explicação detalhada dos 10 requisitos mencionados pela criança. Nesta explicação, ouvimos falar de coisas como o significado interior do ritual de lavagem das mãos. Em seguida, o Rabi Shimon elogia Moshe, dizendo que ele retorna por reencarnação em todas as gerações, mas que ele não se revelou, a não ser na geração que a Torá foi recebida. Neste ponto, aprendemos que as almas de uma geração que acabou de partir são reencarnadas na próxima geração, imediatamente depois. O pastor fiel volta à sua explicação da refeição do Shabat. Passamos por cima da ordem de partir e distribuir 2 pães, comer 3 refeições no Shabat, ter uma lâmpada acesa à mesa, ter o cálice de vinho pronto, falar sobre assuntos da Torá e permanecer à mesa por causa dos pobres e destituídos. Fazer a lavagem final com água, levantar o cálice de bênção com um ritual adequado e, finalmente, realizar a bênção após a refeição. E aí, continua aqui. Há 10 coisas que se deve fazer para a refeição. A primeira, lavar as mãos, Natilat Yadayim. Preparação dos 2 pães de Shabat, a halá. Comer de 3 refeições, né? Comer 3 refeições e acrescentar os dias da semana à santidade. Acender uma vela sobre a mesa, como foi explicado, que uma mesa deve estar do lado norte e a vela do lado sul, e reclinar, como foi explicado, que se eles se reclinarem juntos, faz a bênção para todos. Aqui a gente deve nos remeter à linguagem dos ramos, porque senão a gente cria ritualística. Veja, essas 10 coisas, né, estão ligadas a 10 sefirot. A lavagem das mãos é não receber para si mesmo. Os 2 pães significam cada pão uma letra Re. E também 10 mandamentos, se são letra Re, né, 5 mandamentos de um lado, do outro, e também significam Malhut, que é a letra Re final do nome divino, e Biná. Por isso que diz que se deve fazer Techuvá, não, Techuva e Re, voltar para a letra Re. Também
explicitado aqui nesse texto que a cada geração, a próxima geração reencarna. Veja, a questão está se falando desses movimentos, né, no Guigu Neshama. Logo também no texto é citado as quatro bestas, ali os quatro animais de Ezequiel. Muito bem. E aí comer 3 refeições, né, e acrescentar os dias da semana. 3 refeições são ligadas ali aos estudos da Torá, né? Os dias da semana são as sefirot, como o próprio Zohar descreve. 4, acender uma vela sobre a mesa. Diz o rei Shlomo que a vela de Deus é a alma do homem. Então, a mesa aqui é a Sheriná, acender a vela, acender a alma para a Sheriná. E essa vela, deve estar do lado norte. Norte é Sefirá Gevurá. A vela, perdão, a mesa deve estar do lado norte, não é? Que é Gevurá, e a vela do lado sul. Ou seja, a alma tem que estar lá em Hesed, enquanto a mesa em Gevurá. E o reclinar, como foi explicado, que se eles se reclinarem juntos, faz com que as bênçãos para todo. Qual é a ideia da vela? Quando a gente vê uma chama, a chama ela não fica parada, a alma ela não fica parada, ela está produzindo, não é, essa chama. Muito bem, continua aqui. O Shabat deve se acrescentar desde os dias da semana a santidade em tudo o que fez, em sua comida, bebida, em seus vestidos, em seus assentos. Ele deve preparar uma confortável cama reclinável, com muitos travesseiros e almofadas bordadas. E tudo que tem em sua casa, como ao preparar o dossel do casamento para a noiva, porque o Shabat é uma rainha e uma noiva devida, e isso os sábios da Mishnah costumavam se apressar em sair das vésperas do Shabat para recebê-lo no caminho. Eles diziam: vem noiva, e é preciso invocar aquela mesa e o canto da alegria para ela, né? A gente ouve muito aquela música, Buicala, Buicala. Então essa música é uma música para receber a divindade. O dossel, a gente já explicou muitas vezes para vocês e vamos explicar de novo. Ele é formado, não é, pela construção de 2 letras. Essas 2 letras, elas são de fato, não é, 2 letras hebraicas que vão formar um dossel. Veja, nós temos 2 letras que são a letra Vav, que nós temos a letra Vav, e também temos, não é, a letra Zain. Então, veja, essa letra Vav vai representar exatamente o mês de Iá, e a tribo de Shimon. E aqui nós temos agora a letra Zain, não é? Veja, aqui existe um grande segredo. Qual é o segredo? Que o Vav é 6, que representa, não é? Onde nós vamos fazer ali a saída do Egito, a segunda parte, onde nós temos o Pessa Sheni. Pessa Sheni é o segundo Pessa. Veja, e aqui nós então temos esse número 6, e esse número 6 representa, olha, a letra Vav, enquanto o 7 representa exatamente a letra Zain. Se nós somamos 6 mais 7, nós temos 13. E 13 é a palavra Errad, não é? Que Deus é um. E por isso que o Shema de Israel tem a palavra Errad. Aqui, quando nós juntamos essas 2 letras, nós temos o dossel, que é, na verdade, o número 8 da letra Het, que é, na verdade, o próximo mês, que seria o mês de Tammuz, veja. Então, a construção aqui, o que está sendo falado ali é que a cada Shabat nós temos que o quê? Reconhecer a divindade como uma só, tá vendo? Montar uma mesa
e aí nós formamos o dossel. O dossel é a letra Reis. Tem toda uma implicação aqui, sefirótica e etc. Mas era só para a gente ter uma ideia desse dossel. Muito bem. Então a gente continua aqui. É, Há ainda outros significados secretos nisso. É preciso acolher o Shabat, pois cabe a alguém receber uma senhora acendendo muitas lâmpadas para o Shabat, ou seja, muitas almas, por muitos prazeres, roupas bonitas e uma casa com muitos vasos adornados e cadeiras confortáveis, bem montadas para todos. Pois a alegria e a preparação fazem com que a má serva, que é a clipá, permaneça no escuro, na fome, no choro, no luto, vestida de preto. Como uma viúva, quando é preenchido, o outro é destruído. Porque a clipá é preenchida apenas com a destruição da santidade. Da mesma forma, a santidade torna-se plena a partir da destruição da clipá. Todas essas formas de interpretação aqui são internas, então o próprio homem é uma casa, não é? Ele é chamado de uma casa. Por isso que quando nós temos o Mishkan, né, a gente fala Mishkan, né, a gente tem ali organizada a palavra Neshama, se reorganizamos as letras. Então, reorganizar a alma para entender essa Torá. A boa inclinação é a Rainha Santa, ou seja, a Santa Shekhinah. Malhut de santidade que desceu no Shabat, que é composto por 10 sefirotes. Ela é decorada, veja, com 7 nomes que são apagados com as muitas carruagens dos seres vivos e com muitos exércitos e acampamentos de anjos. O rei vai até ela com muitos acampamentos e a inclinação maligna, que é a serva perversa, permanece no escuro como uma viúva sem seu marido e sem carros. Dizia-se sobre eles, aos que sacrificam e queimam incenso à rainha dos céus. É a constelação que eu não ordenei. Devarim 17:3. O que é o culto com que servem a serva perversa que governa na véspera do Shabat e na véspera da quarta-feira? O que eles fazem no Shabat? Ele responde: eles veem roupas pretas, eles vestem roupas pretas, apagam suas luzes e lamentam na véspera do Shabat. Participar com a serva perversa, está na tristeza, nos problemas e nas trevas, como ela é, porque Elohim fez um e o outro. É, Isso aqui é Correlete 714, ali a gente tem a dia, não é? Dia para sorrir, dia para chorar, dia para plantar, colher, e toda uma descrição que se segue em 28 caminhos, não é? O que na quarta-feira é citado aqui, não é? Vamos abrir aqui um arquivo para a gente entender isso, não é? Na quarta-feira, né? Vamos ver aqui, 7 duplas. Ué. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui. Veja. é, Então, a gente tem aqui, olha, deixa eu ver se é aqui, não é? Domingo, não é esse arquivo, momento. Então, veja. Aqui, então, a gente tem o anjo que está sobre a quarta-feira, tá vendo? Que é, não é, o anjo, não é? Que ocupa ali na quarta-feira é esse aqui, né? Esse anjo aqui, que é um anjo complexo, né? Então,
E aí é o que é descrito aqui, tá vendo? Dentro do nosso texto do Zohar Kadosh, e eles começam, não é, na quarta-feira, e se vestem de roupa, apagam as suas luzes, né? E lamentam na véspera do Shabat, né? Porque eles participam com a serva perversa. E muito bem. E aí isso está ligado às próprias criações de Deus. Depois que Israel pecou e o templo foi destruído, disse que a respeito da Sheriná, Santa Ima, como é que a cidade fica solitária? Deixa eu aceitar aqui. Como a cidade fica solitária e que estava cheia de gente, como ela se torna como uma viúva. Eirá 1:1. Portanto, as pessoas apagam as lâmpadas e velas em Shibeave e sentam-se como enlutados para participar da tristeza da Sheriná, porque causaram a ela toda essa calamidade com os seus pecados. A quinta coisa que nos cabe preparar no Shabat é o cálice de vinho, por dizer. Assim terminam os céus e a terra, vai em Ru, isso é Bereshit 2:1, vamos olhar aqui, ó, é a reza que se faz, vai em Ru, Hashamaim, Verharetes, Vekot Silvean. E aqui então eles vão trazer, os sábios, não é, sobre essa reza, veja, o cálice do vinho, por dizer, assim terminaram os céus e a terra, vai em Ru, né, vai em Hulu, Bereshit 2:1, a saber o que dos. O sexto, permitir os pobres venham à mesa. Ou seja, quem são os pobres? Os pobres espirituais que não conhecem a Torá. E aí isso não se julga sobre o fator da pessoa ter bens ou não. Qualquer pessoa que seja pobre espiritual. A oitava é lavar as mãos com água, desde o dedo, né? Porque lavar a mão de receber para si mesmo. A nona é a bênção da refeição. O décimo é o cálice da bênção após a refeição. É necessário repetir essas coisas e prepará-la de acordo com o sentido sagrado, pois ela, Malhut, é composta de 10 sefirotes. Malhut é considerada a mesa do santo bendito seja ele, o lado da Gevurá, viu? Que a gente leu lá em cima. Por quê? É isso, porque a Sheriná está em Malhut, não é? Por isso, os sábios explicaram que a mesa deveria estar voltada para o norte, que é o lado de Gevurá. Agora vem as palavras do pastor fiel, que é Moshe, que explica essas 10 coisas que cabe a alguém fazer na refeição do Shabat. A primeira é a lavagem das mãos. Significa que os sábios da Mishnah explicaram que as mãos imundas são impróprias para a bênção, porque são 2 vezes removidas da impureza. A mão imunda aqui é a recepção para si mesmo, né? Então, veja, essa mão que só deseja receber para si mesmo, ela é impura. Quando as mãos estão impuras, elas são consideradas uma causa principal de contaminação. Que uma vez é removida da impureza, e quando as mãos estão limpas, elas são consideradas 2 vezes, não é, limpas da impureza, e estão aptas a abençoar, porque a bênção repousa apenas na pureza, porque a bênção repousa sobre um sacerdote, que é um homem puro, um homem de bondade. Esse é o significado de como óleo precioso sobre a cabeça. Terrilim 183:2. Portanto, fale a Araão e a seus filhos, dizendo: assim abençoará os filhos de Israel. Bar Midbar 6:23. Então, aqui, quando a gente está falando dessa passagem, né, Bar Midbar 6:23, a gente logo em seguida, aqui no livro de Números, né, que é o Bar Midbar, a gente logo em seguida vai seguir a bênção que chamamos de bênção araônica, né? Então aqui segue-se, como está escrito, ó, e falarão os seus filhos, assim abençoarás o povo de Israel.
Davi, eu, Aharon, Viol, Benaive, Lemor, Coa, Tevarehu, aqui Tevarehut, Bene Israel, Amolehem. Então, dize aos filhos de Israel. E aí continua, não é? Foi explicado que todos os sacerdotes que abençoam é abençoado. Então, a bênção só vem quando você abençoa. Como nós sabemos disso? Lá no livro de Iov, no 42, no 10 ali, está escrito que Jó foi curado do seu cativeiro quando rezou pelos seus amigos. Então, aquele que abençoa é abençoado. E se não abençoa, não é abençoado. Os sábios da Mishnah explicaram ainda que qualquer bênção que não tenha uma recitação do nome Yud-Rei Vav-Rei e Malhut, né? Ou seja, o rei do mundo, não é considerado uma bênção, pois Malhut é o nome Adonai. Assim, todas as bênçãos devem conter uma recitação do nome Yud-Rei Vav-Rei e Malhut, que é Adonai. Qual é a ideia aqui? Não é? A ideia é que você faça uma mistura entre esses dois nomes, né? Para que você possa ter ali um traçado, veja, aí a gente vai aprender a fazer uma ralá agora, não é? Então você pega o nome Yud Re Vav Re, não é? E você mistura esse nome com Adonai, não é? A gente tem uma ideia é, muito literalizada da Torá, como a gente sempre fala, não é? E aqui a gente tem agora uma construção para vocês do que se está falando ali no texto. Veja, nós temos o nome Yud Re Vav Re, e temos o nome Adonai, que está aqui, ó, é uma forma de se descrever dentro aqui do tetragrama, tá vendo? Então a gente tem aqui o nome Adonai. Yud Re Vav Re representa Tiferet, que é Zerampim, e Adonai é onde esse nome se encaixa, não é? Assim, nós fazemos um Mahalá. O que é feito no Mahalá? A gente trança, não é? Em 12 ali, a Halá é feita pela mulher, muitas vezes por homem também, não tem problema nenhum nisso. E aí é feito, ops, deixa eu colocar aqui a ferramenta que eu vou usar. E ali é feito, não é, um trançado, né? Esse trançado, ele é feito justamente, olha, porque nós vamos ter uma, não é? E vamos ter mais outra, é, deixa eu só colocar aqui, aqui mais outra ralar, né? Vai se trançando ali, tá vendo? Ó, e são três tiras que são usadas para fazer o quê? 12 gominhos que representam as 12 tribos de Israel. É assim que é feito. E aí, depois disso, o que acontece? A ralá vai para o forno. A gente está fazendo aqui só um esboço, tá? Não repare, só para vocês entenderem. Agora, de fato, o que a Torá está deixando ali, o que os nossos deixaram configurados dentro disso, não foi a ralá em si, mas a árvore sefirótica. Veja, ela tem 3 paus, não é? E esses 3 paus, elas são metaforizadas por essa ralá, que muitas vezes entrou ali por uma questão mais cultural do que o entendimento de fato do que a Kabbalah está falando. Se assim o é, e a gente sabe agora, isso significa que a árvore sefirótica, ela é, na verdade, um trançado de letras hebraicas, e esse trançado, veja, de letras hebraicas que existem, elas vão estar aqui, olha, nas perninhas, está vendo, da construção da árvore sefirótica, veja. Então, olha quantas letras estão misturadas aqui. Umas diagonais, 12 simples diagonais, 3 letras mães, que são os paus, né? Aqui, ó, os tubos horizontais da árvore sefirótica, que são Shin, fogo, Aleph, Ar e Men, água. Temos 7 verticais, que são os planetas, que chamamos de Begad Kefat, e temos as letras simples, ou as tribos, veja. E aí aqui a gente tem um trançado, tá vendo?
A ideia aqui agora é fazer um trançado com o nome do Eterno. Veja, o nome Yud, né, Re, Vav, Re, vai casar dentro de Adonai. Veja, se eu pulo, ó, Aleph, Dalet, Nun e Yud. E eu tenho Yud, Re, Vav, Re, um trançado de nome divino. O que que significa isso? Eu estou fundindo os mundos espirituais através da meditação cabalística. Agora sim a gente pôde entender melhor, não é, essa questão que está sendo falada aqui por nós. Muito bem. De fato, então a gente sabe que agora essa Halá e essa fusão de Malhut é fundir o nome Yud Rei Vav Rei com Adonai, não é? Muito bem. Continuando. Além disso, as mãos precisam ser lavadas até a articulação que prende os 5 dedos, pois foi decretado lavar 14, que é Yud Dalit, as articulações nos 5 dedos. Cada dedo tem 3 articulações e o polegar 2. Veja, naquela época, a mão do hebraico Yad, né, que é Yud Dalet, de Hashem, repousa sobre ele. É a mão da bênção do aspecto de Hesed, em que Rohimá está na mão direita. Porque durante a grandeza de Zerampim, Hesed ascende para se tornar Rohimá. É a mão de santidade, sobre o aspecto de Gevurah, que prevalece no juízo. É também a mão da unificação sobre o aspecto de Tiferet, que unifica a direita e a esquerda em uma só. Isso repousa nas 14 articulações do corpo, pois são 12 articulações nos 2 braços, 3 articulações em cada braço ali, e nas 2 pernas. Contém 3 articulações em cada perna, que somam 6, e juntas são 12. E realmente, se você para pensar, olha, o seu pulso, uma articulação, o cotovelo, outra, não é? E aqui no ombro, mais outra articulação. Do outro lado, a mesma coisa. A perna, não é? Você tem aqui a parte da cintura, que divide a coxa do seu tronco, uma articulação, o joelho, e mais a parte ali do calcanhar, onde a gente dobra, mais 3. Então, veja, as articulações são 12. Tudo bem. E aí aqui ele traz ainda. E aí você vai juntar, né, mais 2 do corpo, não é? E, com os 2 do corpo e o órgão genital, eles totalizam 14. Então, veja, de fato, não é? Você tem aí mais essa divisão entre o tronco essa parte aqui de cima, e mais o órgão sexual, o pescoço, desculpa, e a parte sexual. E aí agora a gente tem 14. Qual a ideia aqui? É exatamente, não é? A gente compreender que toda a Torá ela é configurada segundo o corpo humano. É incrível isso. Inclusive, a gente vai seguir agora com o Zohar explicando sobre que a Torá ela foi um livro escrito totalmente, não é, para o ser humano. Totalmente, ela foi escrita para que coubesse dentro do ser humano e não dentro de outro ser. Por isso que toda a Torá ela é configurada segundo o corpo humano. Então a gente tem aqui, não é, uma questão sobre as mãos, não é, e como tudo funciona, que a gente tem, existe toda uma configuração aqui, a palavra iad, tá vendo que é 14, né, essa palavra, cada mão vai ter 14. Isso está metaforizado justamente em Bereshit 1.1, como os alunos mais antigos puderam ver, não é, durante toda a construção ali, não é, do Bereshit, não é? A gente vai repetir aqui para vocês, para a gente poder, não é? Olha, veja, nós temos aqui 7 letras, 7 palavras. Isso é muito bonito de se entender, porque a gente não cansa de repetir, não é, para vocês. E essas 7 palavras estão ligadas ao número 7 do nosso mundo, 7 continentes, 7 cores,
7 orifícios no rosto, 7 partes no corpo, 7 notas musicais, 7 dias da semana, 7 cores que são possíveis ser captada pela visão humana, 7 céus, enfim, a coisa é ampla, não é, no nosso mundo. E aí a gente tem essas 7 letras que também vão representar os 7 planetas que vão ser falados sempre na Torá, que também são os 7 casais puros que entraram na arca, não é? Então, veja, é uma construção aqui interessante. As letras que compõem esse versículo são 28, não é? Então, a gente tem aqui 28 letras, e essas 28 letras, elas vão ter 14 de um lado e 14 do outro. Então, elas se dividem, assim como a nossa mão, como foi explicado lá no texto. Veja, cada parte da mão, né, dos dedos, tem 3 falanges, e somente o polegar que tem 2 falanges. Então, se eu tenho 3 em cada dedo, 3 vezes 4, 12, porque são 4 dedos, mais 2 do polegar, 14. 14 falanges de cada lado. É isso que está falando no nível lá, mas o nível ainda vai mais profundo, porque a gente tem que entender tudo isso. Veja, então, aqui está se falando da unificação dessas sefirotes, que são metaforizadas pela árvore sefirótica. Por quê? A gente sabe, não é, que a mão direita e a mão esquerda do Eterno, ela vai ser, então, colocada sobre esse aspecto, não é? Exatamente da construção daquilo que nós chamamos de mão divina. Olha, 5 dedos da mão direita, que está ligado ao nome Yud-Re, tá vendo? Essa é a primeira parte do tetragrama. E 5 dedos da mão esquerda, que está ligado, não é? Aqui a Vav-Re. Deixa eu só trocar a cor aqui para a gente ter uma diferença no que a gente está mostrando aqui para vocês. Veja, 5 dedos da mão esquerda, metaforizados dentro da árvore sefirótica, em cima do nosso próprio projeto, né, físico, o que Deus fez no ser humano. Todo ser humano tem 10 dedos, ou também 10 sefirutes internas. Perceba, então, que agora o Zohar continua aqui, não é? Então, veja, juntos no corpo, o órgão genital, eles totalizam 14. E foi explicado que 3 vezes 14 também se refere a três sefirutes, Hesed, Gevurah e Tiferet. 3 vezes 14 é igual a 42. 42, nós sabemos que é uma alusão, não é, ao Ana Berroa. Então, veja, a gente acabou de meditar ainda agora no Ana Berroa, acho que eu fechei aqui, mas. Ah, está aqui. Então, uma alusão, tá vendo? Aqui nós temos a música, não é? Aqui é uma música que está codificado dentro dela essas letras aqui, ó. Aleph, Beit, Gimel, Yud, Tav, Tzadik, e assim são 6 letras em cada coluna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 7, 42, não é? Então, perceba, vamos aqui, então, analisando, pouco a pouco, o que está sendo descrito aqui para nós. Veja, então, 42, e os 3 iudes em 3 vezes da mão, né? Ou seja, Iud Dalit, são indicados em Hashem abençoa. Hashem faça seu rosto brilhar sobre você, não é? E aqui é o Ivareira, Adonai Vesmereha, Yair, Adonai Panabeleha, Verruneika, essa é a bênção. E então, aqui vão estar, ó, 3 vezes a mão, Yud, né, como indicado, Hashem abençoe você, Hashem faça seu rosto brilhar sobre você, não é? E aqui vai Evarereha, Yaira, né, porque sempre aqui no início da palavra, tá vendo, vai ter o Yud. Como está aqui, ó, Ivarereha, Yair, né, e Char. Então, aqui a gente, nessas 3 palavras, não é, nós temos 3 letras, 3 iudins. E aí continua. Isso vai estar no Bar 24 e 25. De Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei. Não é? Então,
Porque, vamos ver aqui, no próprio Bar Midbar, no capítulo que é um livro de números, no 6, né, no capítulo 23 ou 24, vamos ver aqui, a gente constrói aqui essa bênção, né? Ó, então eu tenho um Yud aqui, primeiro Yud, segundo Yud, ops, segundo Yud e o terceiro Yud dessas três palavras. Logo após, o Zohar vai falar aqui para gente que existem três vezes o tetragrama. A primeira vez, no primeiro passuque, nesse segundo passuque aqui onde tem essa bênção, a segunda vez e a terceira vez aqui onde está o terceiro Yud. Muito bem. Continua, então, a explicação do Zohar em relação, não é, a essa construção. Significando os três Yudes nas três vezes, Yud, Rei, Vav, Rei, Hashem te abençoe, Hashem faça o seu rosto brilhar sobre você, Hashem levante o seu semblante para ti. Os três Dalits, não é, em três mãos, não é, veja, três mãos de Yud Dalit estão implícitos em Adonai, Adonai e Adonai. O profeta disse sobre eles as três vezes Yud, Rei, Vav, Rei e três vezes Adonai. O templo de Hashem. O templo de Hashem e o templo de Hashem são aqui no Jeremias 7:4. Vamos entender isso então. Jeremias, no capítulo 7, versículo 4. Está aqui a construção, não é? Exatamente do que está sendo falado lá, né? Então veja, El Tevaretehu Lehem, El Divri Hasheker Lemor, Reihal, não é? Adonai, Reihal, Adonai, Reihal, Adonai, Ramá. A gente viu, não é, que essa questão do templo, Reihal, ela tem uma construção, veja, a gente acabou de fazer essa aula, não tem muito tempo, que Adonai, não é? Adonai, tem gematria 65. E Reihal também tem a gematria 65, veja, Kaf 20, o Lamed 30, o Yud 10, 60, mais 5, 65. E o nome Adonai também tem 65. Nomes com gematrias iguais têm o mesmo peso. E é isso que está sendo falado aqui. E quando ele cita ali, como foi falado lá na bênção maraônica, três vezes o nome Yud-Kei Vav-Kei, agora está sendo falado também três vezes o nome Adonai. Muito bem. Ele repete três vezes o templo de Hashem, que é o segredo das três vezes Adonai e as três vezes Yud, Rei, Vav, Rei, como mencionado. Daí o decreto de lavar as mãos, né, sai o decreto de lavar as mãos para indicar o segredo das 14 articulações e as três vezes 14 em Hesed, Gevurah e Tiferet, que é o significado secreto das três vezes Yud, Rei, Vav, Rei e as três Adonai, como mencionado, né? Então, essa é a construção que é feita em relação a esse nível de espiritualidade, não é? Dessa lavagem das mãos de receber para si mesmo. Cada lado das três colunas, né, Hesed, Gevurah e Tiferet, que são direita, esquerda e central, que são três vezes 14. É composto pelas três faces dos seres vivos, que é o leão, o boi e a águia, que são Yud, Rei, Vav, Rei, Yud, Rei, Vav, Rei e Yud, Rei, Vav, Rei. E as três asas dos seres vivos são, né, Dalet, veja, não são asas, são letras e energias das letras. Dalet, 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 ou seja, três vezes Adonai, como mencionamos, como mencionado. Todos eles precisam derivar do poder de Koa, Kaf e o Het, não é? Essa palavra Koa está aqui, ó, junto com Men aqui, ó, Mikoa, não é? Mas Koa, que tem gematria 28, Kaf e Het, não é? E eles precisam derivar do poder de Koa, do homem Adão.
Isto é, o que que é o homem Adão? É Yud Rei Vav Rei totalmente grafado com Aleph, como a gente, não é? Já viu muitas vezes que existem nomes com gematrias e gematrias. Acho que eu tenho aqui já isso aberto. Deixa eu só chegar aqui. Então, aqui eu tenho, né? A gente falou sobre isso. E aqui a gente tem, olha, o nome que é aberto com gematria 45. Aí então, Yud, Ra, Vav, Ra, totalmente aberto, não é? Com as letras, aqui, as letras Aleph, né? Então, a gente vê aqui essa questão sendo construída, olha, aqui então a gente tem que o nome, o Yud, Re, Vav, Re vai estar ali do lado, ó, mas as letras foram abertas com letra Aleph, aqui, aqui, tá vendo? E aqui, só essas três vezes. Na verdade, o Yud sempre permanece como Yud. Muito bem. Então, vamos em frente aqui, não é? Então, veja, agora, né, que ele é totalmente grafado com Aleph, ou seja, ele tem gematria 45. Então, que tem o mesmo valor numérico da palavra Adam. Se a gente pega a palavra Adam, aqui, olha, a gente vai ter um Aleph, o Dalet 4 e o Men 40, então 45. É uma metáfora também para as letras do alfabeto hebraico. Por quê? A gente tem lá que o alfabeto começa com Aleph, a letra central é o Mem e a última letra é a letra Tav. Então nós temos ali, quando juntamos essa letra, essas três letras, formamos a palavra Emet, verdade. Essa palavra Emet, ela é, na verdade, a descrição de todas as palavras do alfabeto hebraico. Que eu tenho a primeira letra, eu tenho a letra central e a última. E essa palavra Emet, ela no final, ela dá o mesmo número que a palavra Adam, porque Adam dá 45, 5 mais 4, 9, Emet 4, 4, 1, 4 mais 4 mais 1, 9. Então, que a verdade está no alfabeto hebraico. Veja, tudo isso que nós estamos fazendo, vendo, só é possível através do alfabeto hebraico. Então, agora a gente chega à conclusão, né, de como tudo funciona dentro da Torá pela visão da Kabbalah, não é? Como tudo funciona e como tudo é descrito dentro da Torá através da visão da Kabbalah. São nomes divinos, são gematrias, meditações cabalísticas. Muito bem. Então, continuando aqui, não é? Quando tem o mesmo valor numérico de Adão e seu poder. O Yud Re Vav Re totalmente soletrado novamente, né? Totalmente soletrado, é Yud, Dalet, Vav, Aleph, Vav, e Dalet, e aqui vai se seguir mais uma, não é? Mais uma mais uma expansão do nome divino, né? Então a gente viu lá soletrado com Vav, com Aleph. Agora, o que que vai acontecer? Vamos aqui pegar o nome aqui, né? E vamos elevar isso aqui para um outro nível, né? Para um outro slide, perdão. E vamos tentar aqui, ó, construir devagarzinho o que vai ser falado ali, porque se a gente somente ler, fica difícil para vocês entenderem. Veja só. Então, eu abri o nome, acabei copiando algo que não era para copiar, um momento, um instantinho. Agora sim, eu acredito que vamos. Bem, vamos lá. Aqui então, né, a gente tem o tetragrama aberto com Aleph. Poderia também ser aberto com Yud e algumas vezes até com Aleph e Yud, né, como em alguns casos, dependendo da gematria.
Se eu conto aqui esse primeira abertura, ou seja, eu peguei o tetragrama sagrado, escrevi ele por extenso. Por exemplo, a primeira letra do tetragrama é Yud, então aqui está escrito Yud, aqui nessa primeira palavra, Yud. A segunda letra é o rei, aqui está deletreado, como a gente fala, com um Aleph. Então, rei Aleph, eu escrevi por extenso. A letra Vav eu também escrevi por extenso. E o rei de novo, né, por extenso. Isso me gerou aqui, olha, cinco letras que são os 5 dedos do nome sagrado, ou seja, Yud, Re, Vav, Re está num nível e a segunda parte do nome, Vav, Re, está em outro nível. Yud, Re, Yud, Re é a mão direita e o Vav é a mão esquerda, como a gente viu naquela construção. Então, veja, quando eu estou falando das mãos do Eterno, eu não estou falando das minhas mãos, mas as minhas mãos estão configuradas, não é? Conforme a Torá. Veja, é uma metáfora para entendimento dessas sefirotes. Agora, eu tenho aqui exatamente 10 dedos. Agora, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que agora abrir de novo o nome. Então, é isso que está falando lá. Olha, agora eu vou escrever o nome de novo. Ó, Yud. O que que vem depois do Yud? Vem o Vav, não é? Então, deixa eu pegar aqui, copiando aqui, para ir aproveitando que já está escrito, ó, Yud. Aqui, o segundo nome, eu tenho Vav. E aí, agora eu preciso escrever o Dalet. Então, eu escrevi ali o nome que foi aberto, e aí agora eu preciso escrever de novo, né, a letra Dalet final aqui. Então, vamos lá. Deixa, saiu aqui da nossa... Isso aqui. Então, olha, vamos lá escrever o nome Dalet, não é? Muito bem. Dalet. E aí, então, agora sim, olha, eu tenho descrito aqui essa primeira parte do nome. Agora eu preciso escrever as outras. Vamos lá. Vamos colocar aqui, olha, a gente já sabe, mas vamos fazer uma ligação para vocês entenderem perfeitamente o que está sendo feito aqui. Eu escrevi aqui por extenso essa primeira parte do nome, não é? E eu vou agora escrever os outros nomes, todos eles, para que eu possa ter agora, olha, essa construção. Bem, vamos fazendo devagarzinho, que é para vocês entenderem com perfeição, sem ficar nenhum tipo de dúvida. Olha, então vamos lá, ó, tá aqui o primeiro nome escrito por extenso, não é? Agora que eu escrevi esse primeiro nome por extenso, eu preciso, então, escrever esse segundo nome por extenso. Então, vamos lá, né? Re. Então, eu vou escrever novamente o Re, né? E vou abrir também com Aleph. Eu poderia, a quantidade, a gematria que nós queremos aqui é a gematria para entender a quantidade de letras, né? Então, eu vou abrir, ó, Re Aleph, como o Zohar está pedindo para a gente abrir, e depois eu escrevo a letra agora Aleph, que está aqui, tá vendo? Olha, então, eu preciso escrever aqui a letra Aleph. Então, tudo bem, escrevi a letra Aleph, olha que legal. Então, eu tenho a segunda, tá vendo? A segunda parte aqui, ou seja, eu tenho 3 dedos aqui, e agora eu tenho 2 dedos aqui, 5 dedos da mão direita. Eu vou fazer a mesma coisa com essa mão esquerda aqui. Então, eu vou pegar e vamos de novo, não é? Escrever a palavra Vav, veja. Olha, a palavra é Vav ali. Agora, o que que tem do lado no meio aqui? O Aleph. Eu escrevo o Aleph novamente. Tá vendo? Escrevo o Aleph novamente. E vou agora escrever Vav novamente. Eu não vou escrever, que eu vou copiar aqui para não perder tempo. E vou colar aqui do lado. Vamos ver se dá certo. Veja, então veja, eu escrevi Aleph, não é? Vav aqui, olha, da mão esquerda agora, o Aleph e o Vav. E agora eu vou escrever de novo a letra Re Aleph. Como eu tenho aqui, é só eu copiar e colar aqui. Muito bem.
Agora eu vou ter aqui um outro quantitativo de letras, não é? Ou seja, não vai ser mais. Eu só botei o primeiro exemplo aqui para a gente entender, não é? Agora a gente tem o segundo exemplo aqui, que é essa parte aqui da mão, olha, essa parte aqui, e aqui já é a mão esquerda. Agora a gente tem que contar aqui exatamente, não é, a quantidade de letras que tem aqui, olha. 3, 6, 9. 10, 11, 12, 13, 14. Veja, são as falanges da mão. Tá vendo? Aqui eu tenho a mão, não é? E aqui eu tenho as falanges da mão, né, que são essas divisões do dedo. E aqui do outro lado também vão ter 9, né? 9, 10, 11, 13, 14. Que é exatamente a palavra iade. É isso que o Zohar está falando aqui para a gente. Mas o que, que significa eu fazer isso? Qual a ideia de meditações? Eu posso abrir, o nome agora deu essas letras, mas eu posso abrir mais e mais. Eu posso ir, tem cabalistas que abrem e isso vai para a próxima abertura. Na próxima abertura vão dar muito mais letras, não é? Então vão dar 28 de um lado e 28 do outro e assim sucessivamente. É lógico que precisa-se de uma capacidade espiritual e mental muito grande para acender esse nível de letras hebraicas. Veja, muito bem. Então, veja, são as 28 articulações dos 10 dedos da mão que não são nossas, são de Deus, mas que está metaforizado e mostrando que o Criador sabia, né, de tudo em relação ao próprio corpo humano que ele criou. E a rainha aqui, ó, não habita em seu poder nas articulações dos 28 dedos, até que toda a sujeira da serva perversa inapta, a esposa do inapto, seja removida. Portanto, os sábios da Mishnah explicam que a mão suja são impróprias para fazer uma bênção, porque a serva repousa sobre ela. E aí todo mundo gosta muito daquela foto do Spock com as mãos abertas, que é como se faz a bênção araônica, etc. Veja, aquilo ali é uma construção dessas sefirotes, não é? Se você olha ali, você vai ver que você está unindo umas sefirotes e separando outras. E a ideia é essa mesmo, é ter esse conhecimento do que se está fazendo ali, né? Quais são as letras que estão ligadas a essa abertura de mão. Veja, esta é a água para limpar as mãos sobre a qual repousa, não é? A mão do Yud Rei Vav Rei. Como mencionado, nas proximidades, a mão de Yud Rei Vav Rei é a água da Torá. Veja, não é a água natural, é a água da Torá. Os ignorantes são considerados como répteis imundos, sem conhecimento da Torá para tirar sua impureza. Que bem lhe fará mergulhar na água segurando na mão aquele réptil, que é a serva perversa. Os bens roubados em sua posse, as bênçãos roubadas e roubaram do santo bendito seja ele, não sabe que é uma bênção ou que é uma sujeira. O que significa aqui? É que as pessoas pensam que elas estão seguindo a Torá, que elas estão usando a mão de Deus, mas elas estão usando a serva perversa. E aí elas fazem milagres, elas são abençoadas, elas confundem toda a Torá, não é? Confundem toda a Torá, confundem tudo que está na Torá. E aí não se entende a pureza do Zohar Kadosh que o Zohar Kadosh ele está falando, não é? E aí confundimos essas coisas. Julgamos as coisas por aquilo que nossos olhos veem. É, a, na Torá e no Zohar, a bênção é você ter conhecimento de Torá, você ter conhecimento de Kabbalah, você saber ser rico nesses fatores. E é isso que a Torá fala quando fala que alguém era muito rico, é porque ele era muito rico em sabedoria espiritual. E, na verdade, a gente só vem para esse mundo para ter essa riqueza espiritual, que é o conhecimento da Torá. Na verdade, se você lê o Terrilim 49, você toma um susto. Né? Para o líder dos coraitas, um salmo. Né? Os coraitas eram filhos de Cora e dizem que Cora tinha um tesouro, mais de 300 baús de tesouros enterrados, que na verdade era sabedoria.
Ouvi isto todos os povos, dai ouvido, ó moradores do mundo. Veja, é um mandamento para todos os povos e ouvir também os moradores do mundo. Homens de todas as classes, ricos e também os pobres. Minha boca profere Rorimá, tá vendo? Rorimot, sabedoria. Meu discurso está cheio de discernimento, não é? Então, é cheio de tevunot. Voltarei minha atenção para um tema e explorarei a minha lição com a música de uma lira. Em tempos de angústia, porque eu deveria temer o mal que me cerca daqueles que querem me suplantar. Homens que confiam em suas riquezas e gloriam da sua grande riqueza. Agora uma pergunta, né? Que se gloriam da riqueza, veja. Em tempos de angústia, por que eu deveria temer o mal que me cerca? Daqueles que querem me suplantar. Homens que confiam em suas riquezas, não é? Que se gloriam em sua grande riqueza, aqui é uma pergunta. Eles não podem redimir um homem, ou seja, a riqueza não pode redimir um homem, ou pagar o seu resgate a Deus. Esse dinheiro que nós temos aqui não existe no mundo espiritual. O sucesso ou a riqueza que um homem tem aqui, ou o tipo de caminhada, se ele foi muito famoso ou não, isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. E aí eu sinto informar para vocês que isso é ensinado em longa escala por aí. Não se mede um homem pela sua o seu poder social. Se mede um homem pelo seu conhecimento de Torá. Isso é a riqueza da Torá. Queiram vocês acreditar ou não. O preço da vida é muito alto. E assim deixamos de existir para sempre. Preste atenção. Ele viverá eternamente, nunca verá o túmulo, o rico, né? Pois se vê que os sábios também morrem, e que os tolos e os ignorantes perecem, deixando suas riquezas para quem? Para os outros. Seu túmulo é seu lar eterno, a morada de todas as gerações daqueles que foram famosos na terra. Está vendo? Todos aqueles que foram famosos na terra. Como a gente leu no Zohar ontem, Deus vai dar tudo para essas pessoas. Quando você vê uma pessoa famosa, você saiba que aquela pessoa ela está recebendo tudo. Ela trocou o seu Olam Rabá pela fama. Mas, Moré, não pode existir tzadikim rico, você vai ver eles estudando a Torá, estudando Kabbalah, implementando-se para trazer a Kabbalah e a Torá. Ora, o homem não permanece na honra. Ele é como um animal que perece. Não é? Tal é o destino daqueles que são autoconfiantes, o fim daqueles que se contentam com suas próprias palavras, sei lá. Como ovelhas, eles se dirigem ao Seol, com a morte como seu pastor. Os retos governarão sobre, né, eles ao amanhecer, e sua forma desvanecerá no Seol, até que sua nobreza se vá. Continua aqui. Mas Deus redimirá a minha vida das garras do Sheol, pois ele me levará, sei lá, mais uma vez. Não tenha medo como um homem se tornar rico e quando os bens da sua casa aumentarem. Pois quando ele morre, não poderá levar nada consigo, seus bens não poderão acompanhá-lo. Embora ele se parabenize em vida, eles devem admitir que você se saiu bem sozinho. Mas ele deve se juntar à companhia dos seus ancestrais, que eles nunca mais verão a luz do dia. O homem não entende a honra, e ele é como animais que perecem, né? Então, veja, esse Terrilim mostra pra gente que ser famoso ou ter muita coisa é algo que não é agradável aos olhos do Eterno. Muito bem. E a gente já explicou que podem ter tzadikins ricos, mas qual vai ser a missão desses tzadikins, não é? E aqui também a gente não está fazendo um pré-julgamento contra ninguém,
não é? Esse ano morreram 49 pessoas famosas. Todo dia a gente tenta tirar as pessoas dessa questão, não é? De ficar, parece, dentro de uma redoma intelectual, de um marketing, que elas não conseguem sair. Dividimos as pessoas pelas suas escalas sociais, culturais, e achamos que uma vida é mais preciosa que a outra, dependendo do quantitativo ou até mesmo do que aquela pessoa tem, não é? Em outros fatores culturais, etc. Mas, na verdade, não é assim que a Torá vê. Toda a vida para o eterno é igual. Seja do Goem, seja do Romano, seja todo mundo está num projeto nesse mundo para consertar a sua alma, não é? E aí a gente sempre mostra para vocês também, não é? Esse, como eu falei, no ano de 2004 já morreram 49 pessoas famosas, né? É, e a gente tem um sitezinho aqui, né, que a gente sempre mostra para vocês, de morte no mundo. Deixa eu ver aqui se eu abro ele, para a gente poder ter uma ideia e não ficar divagando nessas ideias, né? Tá aqui, ó, mortes em tempo reais no mundo, né? Tem a população mundial, nascido hoje, e morte, né? Este ano, 39.355.000, e aí vai aumentando. Mortes que tiveram hoje, 41 mil mortes, hoje. Isso a partir de 1 hora da manhã, como a gente está num horário, né? Num horário natural que as pessoas seguem, criaram. Então, todo dia morre muita gente. O Eterno chama, a pessoa vai. O que a gente acabou de ler agora no Zorra? Que uma geração vai e ela reencarna de novo. A pessoa reencarna de novo. Ou seja, a próxima, as pessoas vão morrendo e a reencarnação vai voltando. E aí a gente perguntou, mas como é que pode estar em 8 bilhões hoje? Porque a alma vai sendo dividida, os pecados vão aumentando, olha. Caim falou, Eterno, o meu pecado é muito grande para que eu possa suportar. Então Deus dividiu ele em 3 pessoas, como a gente já viu. Ele está lá na Torá que o pecado era tão grande que ele teve que ser dividido em 3. Para cada nível ele pagar uma parte ali do seu pecado. Muito bem, vamos continuar aqui então, só para a gente continuar, para explicar essas coisas, para vocês não caírem, não é? Na armadilha do que o marketing, do que as pessoas colocam, que não está na Torá. Isso também não significa que uma pessoa foi famosa e etc., que ela não possa ser salva. E a gente não tem o direito nem de falar que foi salvo, nem de falar que pela sua questão financeira, a sua fama, não é? E a gente também não tem direito de falar que não é. Nós apenas ficamos na nossa, né? Para não estar falando coisas e besteiras e não estar fazendo idolatria com pessoas. Tudo bem. Diz aqui, essa é água para limpar a mão sobre a qual repousa a mão de Yud, Rei, Vav, Rei, como mencionado, né? Veja, essas meditações, a Torá é a água, quem estuda muito a Torá vai ser lavado, quem não estuda não vai ser, né? Enfim, e aí pode-se até se ir para o outro lado e achar que está do lado certo. Imediatamente depois que os amigos e eu ouvimos essas palavras, aqui são os sábios, né, do Zohar, não aguentamos esperar que ele terminasse. Todos esses 10 itens referentes às bênçãos. Nós nos prostramos diante dele e dissemos-lhe: certamente não há ninguém que possa falar essa coisa, a não ser por você. Já que você é a pessoa que entra na seção das crianças, ela se torna uma criança na seção dos jovens, e ela se torna um jovem na seção dos jovens, e ele se torna um jovem. E na seção dos velhos, ele se torna um homem velho. Por isso está escrito sobre você, do lugar da sua habitação. Ele olha para todos os habitantes da terra. Terrilim 33:14.
cujas iniciais em hebraico formam o nome Moshe. Vamos olhar aqui, Terrilim, 33:14, e lembrando que o Moshe, ele reencarna a cada geração. E aí, mas ele não vem fazer o papel de Moshe, mas ele está lá. Não é? Isso também deve ser muito bem entendido. Preste atenção, né? Terrilim 33, no 14, se não me falha a memória. Vamos ver aqui. Então, deixa eu só voltar aqui para conferir o versículo. Veja, exatamente, Terrilim 33:14. A gente vai ter aqui o que nós chamamos de Roshei Tevot. Então, a gente tem o Roshei Tevot, olha, veja, Mem, né, primeira letra do nome de Moshe, não é? A gente tem a próxima palavra, que é o Shin, a segunda letra do nome de Moshe, e a terceira letra mostrando outra letra do nome de Moshe. E aqui o Zohar traz para nós a configuração de Moshe no Terrilim. E de sua morada, ele contempla todos os habitantes da terra, mostrando que Moshe, ele reencarna a cada geração. Não da forma que a gente imagina, lógico. Logo depois, ele diz aqui, e sobre o que você diz, para isso eles também, do hebraico Bechagam, é carne, não é? Bereshit 6:3. A palavra Bechagam contém as letras da palavra Moisés, pois contém um men e um shin. Vamos ver aqui então a palavra em Bereshit 6:3. Então, aqui nós temos falando sobre essa palavra, e aqui a gente tem a palavra Bechagam, só que ela tá, não é? Ela não está junta, veja. E aí, nessa palavra Bechagam, aqui, olha, a gente vai ter o Mem, não é? Que é o Mem, que é Sofite nesse caso, mas é o Mem normal, é só porque ele está no final da palavra. Então, de Moshe, primeira letra. O Shin, de Moshe, da segunda letra. Tomando Gimel mais Beit, nós temos o que? 5. Gimel é 3, Beit é 2, que é a letra Rei, nome Moshe. É isso que o Zohar está explicando aqui para gente. Muito bem, então essa palavra contém as letras da palavra Moisés, pois contém Menshim e Beit Gimel se tornam rei. Você esteve presente na geração da Torre de Babel, e em cada geração você retorna pela encarnação, como uma roda que gira de muitas maneiras, mas você se revelou apenas na geração que a Torá foi dada em suas mãos. Assim que você partiu do mundo, você se tornou um com o sol que brilha em todas as gerações, mesmo quando o sol está reunido à noite, e ilumina 600 mil estrelas. 600 mil estrelas. Assim são vocês que brilham nos 600 mil pessoas de cada geração. Isso é o que Correlete indicou no versículo: uma geração passa e outra vem, ou seja, reencarna, Correlete 1:4. Os sábios explicaram que uma geração não é composta por menos de 600 mil almas. Eles também explicaram que este versículo significa que a geração que falece é a que vem, ou seja, as almas da geração anterior reencarnam e vêm na geração seguinte. Isso cumpre o versículo: o que foi e o que será. Correlete 1:9. A partir daqui, completa os 10 itens sobre a mesa de Shabat abertamente. O pastor fiel disse a Rabi Shimon: Santo Lumiar, bendita é a tua sorte, que o santo e bendito seja ele te revelou, e que não revelou a nenhum profeta nem vidente. Olha como é que era a grandeza do Shimon Bar Yochai, né? Rabino Shimon Bar Yochai.